Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Então hoje vamos fazer o vídeo e iniciar como fazer a contação de história, como começar a contar a história. Primeiro eu começo reunindo as crianças num círculo, né? Então eu tô bem na posição como eu realmente costumo fazer. Então vamos imaginar que as crianças estão aqui numa roda, num círculo, e eu começo primeiro relembrando a história em português. É importante, antes de iniciarmos para a língua estrangeira, mudarmos para a língua estrangeira, que a gente inicie lembrando na língua materna como é a história que vamos contar. Então eu vou iniciar com a história dos três porquinhos. Então eu começo justamente contando para elas. Você pode pegar um livro, no caso eu peguei essa coleção aqui. Você pode, qualquer livraria, enfim, qualquer na internet, você pode baixar o material. Eu prefiro ter um material colorido já, um material que ela possa manusear, né? Mas se você tiver tablet, se você quiser fazer com tablet, se você quiser fazer de outra maneira, fica a seu critério. Eu estou dando a sugestão de como eu costumo fazer. Então eu pego o livro, né, e aí começo contando a história mesmo. Por exemplo, assim, começa assim: alguém conhece a história dos três porquinhos? Aí um vai falar: eu. E aí, como é que é essa história dos três porquinhos? Então você começa indagando com a criança como é que é a história. Como é que é a história dos três porquinhos? Quais são os personagens que tem? Tem o lobo, tem os porquinhos. E como é que é? Onde é que eles estão? Eles estão na floresta. E o que mais? Eu me lembro que cada um tem uma casa. Um tem a casa de palha, outro tem a casa de tijolos, outro tem a casa de madeira. E aí a gente vai compondo essa história, primeiro fazendo com que a criança traga para você o que ela lembra da história. E aí depois depois é importante que você conte a história em português, para que então faça o fechamento daquelas partes que ela lembrou. Então, para não ficar fragmentado, a gente conta a história num todo, como um todo, para que ela então possa lembrar início, meio e fim. Então você começa lendo: era uma vez três porquinhos que saíram da casa de sua mãe. Cada um construiria a sua própria casa. Seguiram caminhos diferentes. E assim por diante. Aí você vai continuar a história, né? Nós adultos já conhecemos, mas é importante sim que você conte do início ao fim a história, para ficar gravado como que é a história em português, ou seja, na língua materna, para depois nós passarmos para a aquisição da linguagem do inglês. Tá bom? Era isso. O primeiro vídeo sobre a história é contando a história em português, ou seja, na língua materna da criança. Valeu, obrigada. Até a próxima. Dá um like aí se você curtiu e se inscreva no canal. Tá bom? Até mais.